Olá, eu sou o pastor Arlênio Machado e essa é a classe Propósitos. Por favor, peço que você abra o seu caderno na última mensagem dessa série na classe Propósitos, feito para uma missão. Puxa vida, como passou rápido, não é mesmo? Nós vimos os diferentes propósitos que Deus tem para a sua vida. Nós estudamos o fato de que, primeiro, a vida é uma preparação para o quê? Para a eternidade. A vida é uma preparação para a eternidade. Você vai fazer 4 coisas no céu para todo sempre, e Deus quer que você treine aqui na terra. Agora, vamos ver quais são essas 4 coisas. Primeiro, a adoração, conhecer e amar a Deus. Segundo, comunhão, aprender a amar uns aos outros, os membros da família de Deus. Terceiro, discipulado, aprender a se tornar semelhante a Jesus no caráter. Quarto, serviço, aprender a usar a minha forma, o jeito que Deus me fez, minhas habilidades para servir a Deus, servindo os outros. Agora, como você já estudou esses 4 pontos, você chega ao 5º propósito, que é o único que você só pode cumprir aqui na terra. Aqui na terra. Está aí no seu esboço. Você foi feito para uma missão. João capítulo 17, versículo 18 diz assim: da mesma maneira como o Senhor me deu uma missão no mundo, eu lhes dou uma missão no mundo. Sublinha a expressão missão no mundo. Na última semana nós falamos sobre como você precisa de um ministério na igreja, mas você também precisa de uma missão no mundo. Missão no mundo é o que você precisa. João capítulo 20, versículo 21, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Para o que nós somos enviados? Qual é a nossa missão? Então anote aí, meu 5º propósito na vida é compartilhar as boas novas de Deus. Uma vez que você sabe que Deus está no controle, uma vez que você sabe que você foi criado por Deus para ser amado, uma vez que você sabe que a sua vida não é um acidente, ela tem propósito, todas as coisas pelas quais nós estamos falando, Deus espera que você compartilhe isso com outras pessoas. Outras pessoas. Deus diz que uma vez que você tenha entendido, então eu quero que você passe isso para outras pessoas, eu quero que você compartilhe essas boas notícias com outras pessoas. Agora, o que eu devo compartilhar? Vamos dar uma olhadinha no próximo versículo, que é Atos 1:8, diz assim: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Agora, primeiro, gostaria que vocês notassem o que Jesus diz. Ele não diz que vocês seriam meus advogados de defesa. Não, não, não. Nós não precisamos defender Deus. Nós não precisamos vender nada no lugar de Deus. Tudo que Deus quer é que vocês sejam testemunhas. Testemunhas. Agora, o que é uma testemunha? É alguém que apenas conta o que viu ou o que viveu. Eu vi isso, depois eu vi aquilo, foi isso que aconteceu. Uma testemunha conta o que aconteceu com ela, é isso. Vejam, vocês são especialistas em sua própria vida. Ninguém, exceto Deus, ninguém conhece a sua vida melhor do que você mesmo. E ninguém pode testemunhar melhor sobre a sua vida do que você mesmo. Ninguém pode ser uma melhor testemunha sobre o que Deus tem feito na sua vida. Você é a melhor testemunha do que Deus está fazendo na sua vida. Você é a autoridade na história da sua vida. Por isso Deus diz que Ele quer que você fale para outras pessoas o que aconteceu com você, o que aconteceu em sua vida. Por que Ele diz isso? Porque vamos voltar ao que dissemos na segunda semana. Deus está formando uma família, lembra disso? Deus está formando uma família.
E Deus está formando uma família de pessoas que amam e confiam nele, e que vão passar a eternidade com ele no céu. Esse é o ponto central da história. Toda a questão da história é que Deus está formando uma família, e que essa família vai viver com ele e amá-lo por toda a eternidade. Esse é o ponto central da história. Um dia, todos os que crerem vão estar juntos no céu. Essa não é uma missão impossível, nem é uma missão inevitável. Ela é uma missão que vai acontecer, é o plano eterno de Deus, vai acontecer. Ela é uma missão inevitável. Por quê? Porque vai acontecer. Efésios 3, o versículo 11 diz assim: Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui está a parte impressionante. Deus nos escolheu para completar a missão que Jesus começou quando Ele estava aqui na terra. Essa é a parte impressionante. Eu e você fomos escolhidos para completar a missão que Jesus começou quando Ele esteve aqui na terra. Ele diz: eu quero que vocês terminem. Deus colocou o futuro da humanidade em nossas mãos. É isso mesmo, nós somos o plano. Estar nessa missão é o maior privilégio que já nos foi dado. Estar na história da humanidade, é disso que se trata. Esse é o nosso assunto de hoje. É disso que se trata a nossa missão. Como você entra na agenda de Deus, e como você deixa Deus usar a sua vida e o abençoar para que você complete a sua missão. Você faz 3 coisas da maneira de Deus. Primeiro, para completar a missão que eu recebi de Deus, eu devo compartilhar com os que estão no meu mundo, em meu mundo. Esse é o ponto inicial. Eu preciso compartilhar com os que estão no meu mundo. Temos a história de um homem curado por Jesus. Ele quis sair viajando com Jesus, e aí Jesus disse: não, 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 eu quero que você volte para casa. Isso está lá em Lucas 8:39, Jesus disse: volte para casa, conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Sublinhe a frase: volte para casa. Jesus está dizendo a mesma coisa para você. Sabe onde começa a sua missão? Em casa, na sua família, na sua vizinhança, na sua comunidade. Lemos que o homem saiu por toda a cidade. É isso que Deus quer que você faça. Ele quer que você vá ao encontro dos seus amigos, da sua família, dos seus colegas de trabalho, qualquer pessoa que cruza pelo seu caminho, o carteiro, o padeiro, o funcionário do banco, qualquer um. Agora, por que nós não fazemos isso? Bom, nós temos algumas razões. Um dos motivos é porque nós acreditamos no mito de que as pessoas não estão interessadas em assuntos espirituais. Querido, nada poderia estar mais longe da verdade do que isso. Todas as pesquisas indicam que o brasileiro é um povo interessado em assuntos espirituais. Vejam as oportunidades de compartilhar as boas novas, realmente estão por toda parte ao seu redor, estão encarando você todos os dias. Você precisa estar preparado para essas oportunidades de compartilhar as boas novas. 1 Pedro capítulo 3, o versículo 15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Agora, algumas vezes isso exige um pouco de persistência, mas as oportunidades estão à sua volta, em casa, na sua Jerusalém, a sua casa. Deus quer usar a sua vida. Há centenas de maneiras pelas quais você pode ser uma testemunha para dizer que é isso que Deus fez em minha vida, é isso que Deus fez por mim.
Há todo tipo de instrumentos que você pode usar para ir às pessoas e falar a elas do amor de Deus, o amor de Deus por você e o amor de Deus por elas. Agora, por que será que eu devo empregar o meu tempo fazendo isso com mais alguém? Por quê? Eu vou contar por quê. Essa é a razão porque o seu coração ainda está batendo. Porque Deus ainda não levou você para o céu no momento que você creu nele. Sabe por quê? É porque Ele quer que você passe para outros o que você recebeu. Já pensou nisso? Por que Deus deixa você vivo nessa terra? Por que Ele não leva você logo para o céu? É porque Ele quer usar você para passar as boas novas para outras pessoas. O céu é um lugar perfeito. Aqui existem provações, problemas, pecado, tentações, de todo tipo de coisas ruins. Porque Deus, no momento em que você disse, sim, eu quero fazer parte da sua família, Deus, por que Ele não levou você instantaneamente para o céu? A única razão pela qual o seu coração ainda está pulsando, depois que você veio a Cristo, é porque Deus quer que você compartilhe o que você experimentou, o que você recebeu, o que você viu, o que você ouviu. Deus quer que você passe para outros. Deus quer que você passe adiante. O próximo versículo, 2 Pedro 3,9, o Senhor não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Deus não deseja que ninguém se perca. Enquanto tiver uma pessoa no mundo que não conhece as boas novas, Deus diz que temos que continuar tentando alcançá-la, tentando alcançá-la, tentando alcançá-la. De vez em quando eu escuto alguém dizer na igreja, pastor, a nossa igreja já não é grande o suficiente. Eu sinto vontade de responder, olha, ela era grande o suficiente antes de você chegar. Você entende? Mas nós crescemos, não para o nosso benefício, irmãos. Nós não crescemos, nós não expandimos, nós não trazemos novas pessoas para o nosso benefício. Nós crescemos porque todos precisam de Jesus. Nós nos expandimos porque todos precisam de Jesus. As pessoas precisam de Jesus. Veja, a pergunta errada é, qual é o tamanho que devemos atingir? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é, alguém deve ficar de fora? Alguém deve ficar de fora. E sabe qual é a resposta? Não, ninguém. A igreja que não quer crescer e alcançar outros, está dizendo basicamente que quer que o mundo vá para o inferno. É isso que igrejas que não crescem estão dizendo. Quando você não compartilha a sua fé, você está dizendo ao mundo que podem ir para o inferno. Eu já estou dentro, boa sorte para você. Se você quer ser herdeiro de Deus, receber a bênção de Deus na sua vida, você precisa se importar com o que Deus se importa. E você sabe o que mais importa ao coração de Deus? Pessoas. Pessoas importam. As pessoas, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, os que você quer bem, os seus parentes que não conhecem Jesus. Nós temos as melhores notícias do mundo, gente, as melhores. O pastor Rick Warren conta que na hora da morte do seu pai, ele estava delirando, e ele repetindo muitas e muitas vezes, eu quero salvar mais um para Jesus, mais um para Jesus, eu quero salvar mais um para Jesus. Queridos, nós precisamos alcançar mais um, mas isso começa na nossa casa, na nossa cidade, na nossa própria comunidade, é a nossa Jerusalém. Nós fomos feitos para uma missão. Esse é o quinto propósito para a sua vida. Primeiro, eu preciso compartilhar com aqueles que estão no meu mundo, mas isso não é suficiente. Não basta se preocupar apenas com as pessoas que estão à sua volta. Segundo, eu devo ter coragem de alcançar os que estão ao redor do meu mundo. Ao redor do meu mundo. Eu preciso ter coragem de ir além do meu mundo.
Gente, o amor exige que eu saia da minha zona de conforto. Pessoas com histórias diferentes, educação diferente, língua diferente, situação econômica diferente. Veja bem, nossa missão tem consequências eternas. É céu ou inferno. E a gente precisa estar pronto a arriscar qualquer coisa para levar a mensagem. Veja só, se eu soubesse a cura para a Covid, acredite, eu estaria gritando pelas ruas. Se eu tivesse a cura da Covid e eu guardasse apenas para mim, isso seria um crime. Mas eu tenho algo ainda mais importante, o caminho para a vida eterna já me foi dado. Alguém se preocupou o suficiente para passar para mim. Eu tenho que me preocupar o suficiente para passar para outros. A Bíblia diz em 1 Coríntios 19:2, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Em outras palavras, eu não devo andar somente com pessoas iguais a mim. É isso que Paulo está dizendo. Os cristãos são chamados a ser pontes, e não muros. E na Bíblia, repetidas vezes, nós encontramos a ordem de alcançar outros. Devemos alcançar outros. Olhe para o texto de Gálatas 6:2, ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Ame o seu próximo como a si mesmo. Ele diz, pare e alcance os que estão oprimidos. Agora, você não precisa sair de Itaperuna para fazer isso, não. Deus diz que as nossas ações são provadas pelo amor. Quando você lê esse livro a respeito de Jesus, lê que Jesus se relacionava sempre com pessoas do submundo, pessoas que a sociedade queria ignorar, os mais pobres, os abandonados, os presos, as viúvas, os órfãos, os idosos, gente com doenças mentais, de posição baixa na sociedade, doentes, leprosos. Você entende? Acredito que se Jesus morasse hoje aqui, sabe com quem ele estaria andando? Com os drogados, provavelmente no sanatório, com os aidéticos, cuidando daquele que ninguém mais quer, tentando recuperá-los. Queridos, felizmente aqui na CIB, nós temos muitos membros que alcançam além de suas fronteiras. Não estão falando apenas com os amigos, mas estão alcançando pessoas diferentes deles mesmos, para mostrar o amor de Deus aos necessitados. A gente fala com as pessoas da nossa comunidade, pessoas iguais a nós, mas nós precisamos ir além, alcançar pessoas diferentes. Como definimos? É alcançar além das nossas fronteiras, pessoas que vivem do outro lado da rua, pessoas que vivem do outro lado da cidade, pode ser um colega de trabalho, pode ser um vizinho, mas são pessoas que necessitam do que os cristãos têm, Jesus. Um dia nós vamos estar diante de Deus. Deus vai fazer uma auditoria nas nossas vidas. Deus vai avaliar se realmente nós aprendemos a amar, ou se ficou tudo só nas palavras, no discurso. Fizemos algo realmente que mostrasse amor, ou só dizemos que amamos? A Bíblia diz que um dia, Jesus irá separar as pessoas em dois grupos, ovelhas e bodes. E ele vai dizer a um grupo, Mateus 25, eu estava com fome, vocês me deram comida. Eu estava com sede, me deram água. Era estrangeiro, me receberam na sua casa. Estava sem roupa, me vestiram. Estava doente, cuidaram de mim. Estava na cidade e foram me visitar. Se você voltar e ler o restante do texto, Mateus capítulo 25, as pessoas vão dizer, Jesus, quando foi que nós dissemos isso para o Senhor? Ou fizemos isso para o Senhor? Então ele dirá, quando fizeram a um desses menores irmãos, a mim o fizeram. Quando você dá um copo d'água gelada a alguém com sede, quando você dá uma cesta básica
a alguém com fome, que não tem nada, Jesus está dizendo, é como se você estivesse fazendo para mim. Isso, meus irmãos, é o verdadeiro cristianismo. O cristianismo é para curar os doentes, consertar vidas em confusão. Se não fizermos nada, eu duvido que sejamos cristãos de fato. Duvido. O cristianismo trata disso. A tarefa do cristianismo é curar corações, ajudar pessoas. O nome disso, amor. Agora, eu não vou enganar vocês. Se você se envolver com a sua missão no mundo, isso vai lhe custar alguma coisa. Vai sim. Vai tirar você do egoísmo, vai tirar você do seu conforto, vai custar o seu tempo, a sua energia, o seu esforço, o seu dinheiro, sua privacidade muitas vezes, mas Deus prometeu uma recompensa eterna. Marcos capítulo 10 diz assim, Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho, deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais, ainda nesta vida, receberá 100 vezes mais. Mas queridos, ainda não é suficiente compartilhar com aqueles que estão no meu mundo. Também não é suficiente alcançar os que estão do outro lado da rua, ter coragem de alcançar além das minhas fronteiras. Se eu quero ser semelhante a Jesus e completar a minha missão, terceiro, eu devo me preocupar com o mundo todo. É isso mesmo, o mundo todo. Eu compartilho com o meu mundo, eu me atrevo a alcançar os que estão ao redor do meu mundo, do outro lado da calçada, e depois eu me preocupo com o mundo todo. Nós temos que nos preocupar, por quê? Porque Deus se preocupa com o mundo todo, Deus se preocupa. Isso exige um novo nível de maturidade, gente, maturidade. Marcos no capítulo 16, o versículo 15, então Jesus disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Eu quero que você note algumas coisas nesse versículo. Olha para esse versículo e vai aparecer na tela mais uma vez. Jesus estava falando com pastores aqui? Não. Jesus estava falando com missionários aqui? Não. Com quem Jesus estava falando? Pessoas comuns, os seus seguidores. Se você é um cristão, Jesus está dizendo, siga-me, eu vou fazer de você pescador de homens. Se você não está pescando, não está seguindo a Jesus. Ele disse aos seus seguidores, vão por toda parte. Por quê? Porque todas as pessoas merecem ouvir as boas novas. Agora, vejam bem, antigamente, isso era impossível. Quando Jesus disse isso aos seus discípulos, eles não tinham nem barcos para atravessar para o outro continente naquela época. Eles tinham 2 principais meios de transporte apenas: caminhar ou ir de jumento, talvez de camelo, só isso. Queridos, olhando para o nosso tempo, eu quero dizer para você, nunca foi tão fácil evangelizar. Pela internet, literalmente, você pode ir ao mundo inteiro, sem sair de casa. Nunca foi tão fácil nos preocupar com o mundo todo, o mundo todo. Todos precisam de Jesus, todos precisam. Talvez eles possam disfarçar, talvez eles possam evitar, talvez eles possam esconder, fingir, levantar barreiras, mas os seus corações sentem um vazio sem Deus, e vocês sabem disso, as pessoas estão vazias de Deus. Você quer viver uma vida de verdade? Realmente começar a viver? Então olhe para o próximo versículo, Marcos 8:35, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida,
por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Veja esse versículo na Bíblia Viva, como fica. Se você insistir em salvar a própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Cumprir a sua missão é o segredo de uma vida realizada. Cumprir a sua missão. Será que alguém vai estar no céu por causa do seu trabalho? Quando você chegar no céu, vai existir alguém que vai vir até você e vai agradecer você, porque você compartilhou com ele as boas novas. Você sabia, você conhecia, mas você não manteve em segredo, você passou adiante. Nesse ano, um número enorme de pessoas em Itaperuna vai morrer. É o normal da vida. E a maioria dessas pessoas vai passar a eternidade sem Jesus. Se nos preocupamos, nós devemos compartilhar. Alguém se preocupou e compartilhou com você. Você está se preocupando em compartilhar, em passar à frente. O último versículo dessa série tem impactado a minha vida. Atos 13, 36. Tendo, pois, Davi servido aos propósitos de Deus em sua geração. Querido, essa é a minha oração por você. Que ao chegarmos ao final dessa classe, nessa última semana, a minha oração é que você sirva aos propósitos de Deus na sua geração, no seu tempo. Que você sirva aos propósitos de Deus. Eu não posso pensar em uma coisa melhor para ser colocada na lápide do seu túmulo. Ele serviu aos propósitos de Deus em sua geração. O que é mais importante do que fazer isso? Fazer aquilo para o qual Deus o colocou no mundo. Essa é a minha oração por você. Essa é a minha oração por mim mesmo. Que as pessoas possam dizer isso a meu respeito, que eu servi aos propósitos de Deus na minha geração, e eu quero que digam o mesmo a respeito de você. Você já me ouviu dizer isso muitas e muitas vezes. A oração mais perigosa que você pode fazer é essa: Deus, usa a minha vida. E eu desafio você a fazer essa oração. Deus, usa a minha vida. Você tem coragem suficiente para dizer: Deus, usa a minha vida? Você vai ver o que vai acontecer. O que é pequeno torna-se muito quando você coloca nas mãos do Mestre. A sua vida foi feita para um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Não desperdice a única vida cumprindo propósitos que não são os de Deus na sua vida. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus abençoe muito a sua vida.